Mário, a gente ama a Hillsong. Eu tenho uma dívida de amor, já caminho com vocês há muito tempo. A nossa igreja é parceira, nós somos família e a gente tem uma amizade e uma caminhada muito grande com a Hillsong. E todos nós, que poucos pode ser que não tenham tido, né, o conhecimento da estação de muita dificuldade que vocês passaram aí pelo menos os últimos 3, 4 anos como Hillsong. E como igreja, e a gente acompanhou muito essa estação de tantas mudanças, né, de situações críticas que vocês passaram. Que lições você pode dar para a gente? Que lições vocês tiraram e que pode acrescentar para a nossa vida, para a nossa história como igreja? Sim, estações faz parte da vida. Um ano tem 4 estações, não são iguais. E na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja, existem estações diferentes. Mas todas elas têm potencial de crescimento e têm características únicas que são fundamentais para o nosso futuro. E eu creio que a maior lição não é que seja uma coisa que eu não soubesse, mas a grande lição que em alturas de transições, e principalmente numa igreja que tem um footprint, que tem uma pegada global, não é uma igreja apenas numa nação ou numa... Quantos países vocês já estão hoje, a Hillsong? Quantos países? 30. 30. Quantos anos a Hillsong tem hoje? 80, deixa eu fazer contas, 41. 41, ok. Pode falar. Vai fazer 41 em agosto. Então, como tem uma expressão global, as transições que aconteceram foram globais e não nacionais. Elas afetaram de maneira completamente diferente consoante as nações em que estavam. Não foi uma coisa assim transversal. Eu creio que a grande lição em qualquer transição, porque elas chegam, mais cedo ou mais tarde as transições chegam, porque este é o ciclo da vida, é o processo da vida. A grande lição é: Jesus é o Senhor da igreja e Ele não abre mão da sua igreja por nada. É Ele que a edifica. E em Portugal, os melhores anos em todos os aspectos, crescimento numérico, financeiro, expansão, influência, levantar novos líderes, novas gerações, aconteceram nos últimos 3 anos. Os últimos 3 foram os melhores anos. O que pode parecer um bocadinho... Como é que pode ser os melhores 3, os melhores anos, os últimos 3, com tanta mudança e tanta transição? Porque a igreja é dele. Como a igreja dele, ele edifica a sua igreja. Nós colaboramos, mas nós não edificamos a sua igreja. É ele que edifica. E eu creio que Deus, por vezes, usa estas estações para mostrar a sua soberania, mostrar a sua autoridade, mostrar o seu cuidado, mostrar o seu amor para com a igreja em expressões extravagantes. E nós vivemos um crescimento extravagante nos últimos 3 anos, que é uma expressão da soberania de Deus. É uma expressão da soberania de Deus. Então, para mim, trouxe muito... estou numa fase da vida de levantar muitos líderes também. Trouxe-me muito descanso. Saber assim, os céus e a terra podem passar, a terra pode tremer, coisas podem mudar, podemos ter planos que pensávamos que eram de uma maneira e são de outra, mas Ele sempre cuida da sua igreja. Isso traz descanso e alívio ao nosso coração, tira peso de cima dos ombros. E eu acho que, eu pessoalmente cresci muito nesse aspecto, eu acho que lidero de maneira menos preocupada. Eu lidero com maior leveza, porque vi com os meus próprios olhos que não é a minha força, não é os meus planos, as minhas ideias, a nossa estrutura, não é Ele. E isso é muito libertador para um líder. Eu hoje sou um líder mais solto, mais
menos preocupado, no sentido negativo da palavra. Claro que a gente se preocupa com as coisas, mas no sentido negativo do peso. Sou muito mais leve e otimista. Eu já era otimista, mas tenho um otimismo muito fundamentado na experiência daquilo que Deus fez. A gente tem conversado na nossa igreja sobre simplicidade, simplicidade do Evangelho, simplicidade da mensagem do Evangelho, simplicidade em Jesus Cristo. E uma das coisas que me inspirou nessa estação que vocês estão vivendo como igreja, e aí na figura, na liderança do Feu e da Lucinda, espero um dia ele estar conosco aqui, essa igreja mais simples. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Eu percebi, hoje isso é intencional, vocês têm conversado sobre isso, até a forma do Fio falar, de algumas palavras que vocês têm dado como, isso aqui é a meta da nossa igreja, isso aqui é a cara da nossa igreja. Você podia falar um pouquinho sobre isso, Mário? Eu creio que tem muito a ver com a personalidade também de cada um. E o Phil é uma pessoa muito genuína, e a Lucinda, pessoas muito genuínas, e aquilo é o que eles são. Aquilo não é estratégico, não é planeado, não é, olha, vamos fazer deste jeito. Não, é o que eles são. Porque na realidade a força de um líder está em manter-se verdadeiro com ele próprio. É muito tentador às vezes, especialmente quando temos uma plataforma muito grande. E a Hillsong tem uma plataforma muito grande no mundo inteiro. Tu perderes a tua genuinidade e te tentares fazer uma performance. E isso, não sendo tu, vai soar a falso. E a nossa opção sempre foi, não mudou nada, sempre foi, cada um é o que é, cada um expressa-se de acordo com aquilo que é as suas características individuais. Ninguém tem que fazer nada para imitar ninguém. E eu acho que foi a melhor coisa que o Phil fez e que todos nós fizemos, mantermos-nos verdadeiros connosco próprios. Não foi estratégico, não foi, olha, vamos... É o que ele é. Ele é assim, sempre foi assim e espero que continue sempre assim. Quando eu cheguei, eu me lembro que voltamos a ter conferência em 2022, eu estive lá em 2022, em Sydney, e quando eu voltei, eu tive uma conversa com a nossa liderança, algumas lições que a gente tomou e para aplicar na nossa vida, e uma coisa que a gente conversou muito foi sobre esse ambiente onde a gente pode ser humano, onde a gente deve ser humano, onde a gente pode dizer quem nós somos. Tem uma coisa muito gostosa na nossa liderança, Mário, a coragem da gente dizer assim, estou com dor, a coragem de dizer assim, estou precisando de ajuda. E isso não são membros, somos nós pastores. Uma das coisas que a gente colocou como lição é esse ambiente onde a gente pode abrir o coração. Existe uma frase que diz assim, é melhor confessar tentação do que confessar pecado. É melhor dizer que está doendo depois dizer assim, cair. Eu vejo que uma lição muito grande que a gente aprendeu é criar esse ambiente onde nós líderes temos e podemos abrir, dizer as nossas dores, o que está passando conosco, né? Eu vejo que isso foi muito bom a gente ter discutido. E eu quero puxar um assunto que eu percebi, e a gente tem tratado, foi até uma pauta na nossa última reunião, inclusive no nosso acampamento a gente tira pelo menos 2 vezes por ano, 2, 3 dias onde nós estamos juntos e chamamos uma pessoa da área de saúde para falar sobre saúde do líder. E eu tenho visto vocês conversarem muito sobre isso. Você pode falar um pouco sobre a saúde do líder? A nossa saúde física, emocional, espiritual é fundamental para a saúde da igreja. Porque há sempre um reflexo da saúde de um líder na saúde da igreja. Embora
eu creio que nós temos que desmistificar o conceito de igreja saudável. É uma discussão, é uma ongoing, é uma discussão constante que nós temos. É que muitas vezes nós temos conceitos muito românticos e perfeccionistas de igreja saudável. Por exemplo, eu considero-me uma pessoa saudável, mas eu não tenho uma saúde perfeita, mas sou uma pessoa saudável. Eu constipo-me, de vez em quando apanho uma infecção na garganta, uso óculos para ler, ou seja, eu sendo saudável genericamente, eu não tenho uma saúde perfeita. Não há ninguém que tenha uma saúde perfeita. Pessoas saudáveis não têm saúde perfeita. Há sempre qualquer coisa. Então, muitas vezes quando nós extrapolamos o conceito saudável para a igreja, as pessoas muitas vezes esperam ou têm uma expectativa de perfeição na igreja. E se a igreja não for perfeita em determinada altura, então não está saudável. Mas não é verdade. Por exemplo, uma igreja está passando um problema, então não está saudável. Não. É uma igreja saudável que está passando um problema. Eu sou uma pessoa saudável que estou constipado. Eu sou uma pessoa saudável que estou com uma amigdalite. Sou uma pessoa saudável que estou com uma infecção no ouvido. Eu sou uma pessoa saudável que agora preciso de óculos para ler. Mas sou saudável. Então, as igrejas todas, nós só temos que ter cuidado com aquelas que dizem que não têm. Porque todas têm coisas que no momento não estão saudáveis. Tu, se for honesto e analisar a igreja CC Videira, de certeza que tu vais encontrar coisas que tu queria que tivesse melhor. Com certeza. Que para ti não estão saudáveis. Isso quer dizer que a igreja não é saudável? Não. A igreja é saudável, mas tem coisas que não estão perfeitas. Então, uma igreja saudável, isto para tirar também, porque às vezes coloca-se um peso sobre os líderes. A igreja tem que ser saudável. Pastor, a igreja não está saudável. Porquê? Porque aquele irmão está zangado com o outro. Aquele líder não está indo bem. Aquele está com problema. Não, isso não quer dizer que a igreja não é saudável. A igreja é saudável, mas tem problema. Nós somos saudáveis, mas tem de vez em quando problemas. Todo tem problema de saúde de vez em quando. Não é? O meu neto é um menino saudável, mas de vez em quando está doente. Não é? Não quer dizer que ele não é saudável. Então, uma igreja, quando lida com os seus problemas, quando lida com as suas dificuldades, não quer dizer que não seja saudável. Uma igreja que não é saudável é uma igreja que não sabe para onde vai. O pastor não ama. Um pastor que não ama a igreja não é saudável. Um pastor que dá a vida pela igreja, não sendo ela perfeita, ela tem um princípio saudável. Isso. Muito bom. Então, é muito importante nós desmistificarmos o conceito de igreja saudável, porque muitas vezes as pessoas começam a cobrar perfeição. E nós começamos a ir numa demanda, mas a igreja não está saudável, e tem que ser saudável, e tem que isto e aquilo. Não. Relax, calma. A igreja está saudável e tem que lidar com coisa que vai sempre lidar. Costa, nestes 23 anos, se eu pudesse fazer uma lista das coisas que tiveste que lidar, era um rolo, era um papiro, não é? Os próximos 23 anos, eu não estou a profetizar, vai haver e mais. E quanto maior for a igreja e a influência da igreja, mais casos desses vai ter para resolver. Mas isso não quer dizer que a igreja não está saudável. Muito bom. Mário, coisas que você diz assim, e aqui falando para a igreja, tem outros líderes de várias outras igrejas também aqui participando conosco. A propósito, a gente pode agradecer a Deus por pessoas que estão vindo de outros estados, de outras igrejas, de outras... Poxa vida, vocês são incríveis. Obrigado, obrigado, obrigado. O que que você, quando olha assim, eu não abro mão da Rio São Portugal, eu não abro mão. Gostaria disso aqui, eu não abro mão. Como líder, eu não abro mão da minha igreja. Isso aqui eu quero ver. Isso aqui eu não negocio. Você podia dizer isso para a gente? Uma coisa que eu não abro mão, e espero que Deus me mantenha são o suficiente, lúcido,
é nunca abrir mão da centralidade da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser central em tudo o que nós fazemos. Não abrir mão disso nunca. Isso pode se expressar de maneiras diferentes, expressa-se e vai se expressar de maneiras diferentes, mas a centralidade da palavra de Deus é alguma coisa que eu não abro mão. Outra coisa que eu não abro mão é de levantar outras pessoas, especialmente nova geração. Não abro mão disso. É alguma coisa que eu não quero abrir mão mesmo. A igreja não é acerca de mim. A igreja não é acerca do meu ministério. A igreja é acerca de servir os outros e levantar os outros. Sabem, eu não creio que o ministério... Eu ia tocar isso. Eu sei que isto pode ser polémico, eu espero, porque também já aprendi que muitas vezes quando a gente fala para uma multidão que não conhece o nosso coração, pode interpretar de maneira diferente. Vou procurar ter cuidado. Também se interpretarem de maneira errada e der problemas, depois o pastor Costa resolve. Mas eu não creio que Deus nos dê ministério. Eu creio que Deus nos dá ao ministério. Eu sei que isto pode parecer apenas jogo de palavra, mas é conceptual. Eu não sou dono do ministério, eu não sou dono de nada. Eu sou mordomo. Mas eu sou o dom que Deus dá. A Bíblia diz: Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros. Deus deu uns para, ou seja, nós é que somos o dom que Deus dá. Nós não somos proprietários de nada. Nós somos o presente de Deus para a igreja. Deus não dá igrejas a pastores, Deus dá pastores à igreja. Deus não dá cidades à igreja, Deus dá igreja à cidade. Nós não somos proprietários, nós somos servos. E eu não quero abrir mão desse conceito, porque no dia em que a gente se achar proprietários, é o dia da nossa queda. Porque ele não partilha a propriedade da igreja. Nós não somos proprietários da igreja, nós não somos proprietários das pessoas. Porque quando nós nos julgamos proprietários, nós começamos a manipular as pessoas. E nós estamos aqui para servir as pessoas e não para manipular as pessoas. Então, eu creio que Deus, e isto para mim é inegociável, Deus não colocou pessoas no meu caminho para me ajudarem. Deus colocou pessoas no meu caminho para eu as ajudar. Deus não colocou pessoas no meu caminho para elas edificarem o meu ministério, o meu futuro, o meu propósito. Deus colocou pessoas na minha vida para eu ajudá-las a edificar o seu propósito. Ora, quem vive assim nunca anda sozinho, garanto, Costa. Meu Deus. Quem vive a servir os outros nunca tem falta de gente ao seu lado. Nunca. Nunca tem falta de gente ao seu lado. Eu não quero abrir mão disso. Porque pessoas não são ferramentas que Deus nos dá. Eu sei que muitas vezes a gente usa, eu sei que a maior parte das vezes a gente usa a linguagem de uma maneira inócua. A gente não quer exatamente chamar isso às pessoas, mas usamos a linguagem que esta pessoa foi uma ferramenta que Deus trouxe para me ajudar. Pessoas não são ferramentas. Porque se nós considerarmos as pessoas ferramentas, não vai demorar muito para a gente as começar a tratar como ferramentas. Pessoas são pessoas, não são ferramentas. E a gente tem que tratar gente como gente e não como ferramenta. Se a gente tratar gente como gente, nunca teremos falta de ferramenta. Glória a Deus. A gente pode agradecer pela vida do Mário, amém, pessoal? Glória a Deus. Eu espero esses poucos minutos tenham trazido para você aí tocado o seu coração, inspirado a sua vida.
e nós como igreja e líderes aqui, a gente aprender essa jornada linda que é edificar a igreja de Jesus. Mais uma vez, Mário, muito obrigado. Obrigado. Deus É um abençoe prazer a estar sua aqui. vida ricamente.